Olá, tudo bem? Aqui é o Léo, fundador do Sou Budismo, e eu queria compartilhar com você essa nova série chamada O que é o Budismo, que são episódios falando mesmo sobre o que é o budismo, tá? Então, nesse primeiro eu vou ler um texto e vou fazer alguns comentários, vou falar de quem é o texto, né, do mestre, e vou compartilhar também outros textos, né, em outros episódios. E aí, antes de começar, eu gostaria de perguntar para você deixar um comentário aqui para o próximo episódio, qual desses dois temas você prefere que eu faça o vídeo. Então, gostaria da sua participação para a gente construir essa série juntos. Tem dois textos. Um é O que é a prática budista e o outro é 10 crenças budistas básicas. Então deixa um comentário aqui dizendo qual desses dois você gostaria de que eu fizesse o próximo episódio. E aí a gente vai começar esse primeiro aqui. Então, o que é o budismo? Ele é um texto do Dr. Alex Berzin. E aí é assim: o budismo é um conjunto de métodos que nos ajudam a desenvolver nosso potencial humano através da compreensão da natureza da realidade. Fundado há 2.500 anos por Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, o budismo espalhou-se pela Ásia e atualmente é a quarta maior religião do mundo. O Buda passou a maior parte da sua vida ensinando os métodos que ele descobriu para despertar, a fim de que outras pessoas também pudessem tornar-se Budas. Ele viu que, apesar de todos serem iguais em uma capacidade de tornarem-se Budas, as pessoas diferem enormemente em suas preferências, interesses e talentos. Por respeitar essas diferenças, o Buda ensinou uma grande variedade de métodos para superarmos nossas limitações e alcançarmos nosso potencial completo. Então existem vários métodos, né? Na verdade, o Buda viu a necessidade que cada um tem uma predisposição, então ele ensinou, deixou muitos ensinamentos para a gente praticar. E, por incrível que pareça, esses ensinamentos estão até hoje, de 2.500 anos atrás até agora, eles estão disponíveis para a gente até hoje, passado de mestre para mestre, né? De mestre para discípulo, depois esse discípulo vira mestre, passa para outro discípulo e assim por diante. Cada cultura que adotou o budismo enfatizou um aspecto diferente, mas, apesar de haver muitas formas de budismo, todas elas compartilham o mesmo ensinamento básico. Aqui ele quer dizer em relação às tradições, por exemplo, o Zen no Japão tem mais característica da cultura japonesa, né? O budismo Theravada tem mais características da cultura do Sudeste Asiático e assim por diante, tá? Os ensinamentos básicos budistas, as quatro nobres verdades. O ensinamento mais fundamental do Buda chama-se as quatro nobres verdades, que são quatro fatos vistos como verdadeiros por serem altamente elevados espiritualmente. A primeira nobre verdade, verdadeiros problemas, ou tem algumas traduções que vão falar, ao invés de falar de sofrimento, problema, vão falar de desconforto também, né? Então é a verdade do desconforto, do sofrimento. Embora haja muitas alegrias na vida, todos os seres, desde um pequeno inseto até um sem-teto ou um bilionário, passam por problemas. Entre o nascimento e a morte, envelhecemos, ficamos doentes e nossos entes queridos morrem. E nós também morremos. Enfrentamos frustrações e desapontamentos por não conseguir o que queremos e ter que conviver com o que não queremos. A segunda nobre verdade, a verdadeira causa dos problemas. Então, uma é assim, tem um problema, existe um problema. Todo mundo nasce, fica velho, adoece e morre. E aí, a segunda nobre verdade é a causa disso. Então, assim, nossos problemas surgem devido a causas e condições muito complexas. Mas o Buda disse que a derradeira causa é a nossa ignorância em relação à realidade. Ou seja, a forma como nossa mente projeta formas impossíveis de existência em nós mesmos, em outros e em tudo mais. A terceira nobre verdade, o verdadeiro cessar dos problemas. Então o problema existe, tem as causas do problema, e a terceira é como cessar, né? O verdadeiro cessar dos problemas. O Buda descobriu que é possível nos livrarmos de todos os nossos problemas, de forma que nunca mais voltem.
Para isso, basta destruir sua causa, a ignorância. Então, a causa de todos os problemas é a nossa ignorância, né? Mas não é uma ignorância de, você é ignorante, olha o jeito que você está falando, não é essa ignorância. E aí mais para frente você vai entender. A quarta nobre verdade, o verdadeiro caminho mental. Então, existe um caminho, e que é a terceira nobre verdade, e a quarta nobre verdade é esse caminho a ser trilhado para superar todos os problemas definitivamente. Então, a quarta nobre verdade é assim: os problemas cessam quando eliminamos a ignorância e compreendemos corretamente a natureza da realidade. Para isso, precisamos perceber que somos todos interconectados e interdependentes. Então, aqui quando ele fala isso, é sobre o ensinamento da originação dependente. Com base nisso, desenvolvemos igualmente o amor e a compaixão por todos os seres. Uma vez que tenhamos eliminado a confusão sobre como nós e os outros existem, podemos agir de forma que nossas ações beneficiem a nós mesmos e aos outros. Aqui ele vai falar a próxima parte, então essa fecha as quatro nobres verdades, tá? Que é um ensinamento básico, assim. E aí depois vem o âmbito dos ensinamentos do Buda. O Dalai Lama divide o budismo em 3 partes. E também, para quem não conhece, ou já ouviu falar, Sua Santidade Dalai Lama não é como se fosse um papa do budismo. Ele faz parte de uma das linhagens da tradição do budismo tibetano, tá? A ciência budista da mente, então as 3 partes é assim, a ciência budista da mente, que investiga como a percepção, o pensamento e as emoções funcionam do ponto de vista da experiência subjetiva. A filosofia budista, a ética, a lógica e a compreensão budista da realidade. A religião budista, a crença em vidas passadas e futuras, no karmas e rituais e as preces. A ciência budista, explicando cada um. Suplementa a neurociência moderna ao oferecer um mapa abrangente das várias funções cognitivas da mente, incluindo a percepção sensorial, a concentração e a atenção, a consciência e a memória, assim como todas as emoções positivas e negativas. No nível físico, a ciência budista engloba sofisticados sistemas de medicina que tratam de muitas doenças. Externamente, ela apresenta uma análise detalhada da matéria e da energia, com muitas semelhanças com a física quântica. Ela também discute a origem, a permanência e o fim do universo, afirmando a existência de um fluxo sem fim de universos que precederam este universo. A filosofia budista trata de questões como a interdependência, a relatividade e a causalidade. Então, a interdependência de todos os fenômenos, a relatividade, tudo depende, né? E a causalidade, que aqui eu entendo como karma, né? Causalidade. Apresenta um sistema detalhado de lógica baseado em teorias estabelecidas e debates que nos ajudam a entender as projeções errôneas de nossa mente. A ética budista está baseada no discernimento entre o que é benéfico e o que é prejudicial, tanto para si mesmo quanto para os outros. Isso significa que apreciar ou desenvolver os valores humanos fundamentais da bondade, da honestidade, da generosidade e da paciência enquanto tentamos ao máximo não prejudicar aos outros. E por fim, o terceiro item é a religião budista. E aqui tem um ponto. Tem mestres que falam que o budismo não é religião, que é uma filosofia de vida. Tem mestres que falam que o budismo é religião e aí vão pegar pontos para afirmar, né, essa opinião. E aí, dos meus professores, eu já ouvi assim, o budismo é ou não filosofia de vida? É ou não religião? Depende. E aí tem a questão da relatividade, depende. Se você estudar o budismo a partir dos métodos, né, da meditação, dos estudos, né, das contemplações, você pode trazer isso como uma filosofia de vida. Né? Você vai aplicar isso no seu dia a dia, isso vai ser a sua forma de pensar, né, a sua forma de contemplar a vida. E também tem o budismo como uma religião, então tem certas formas de budismo que você tem rituais, você tem que acreditar em determinadas coisas, você tem que tomar, se você aceitar uns preceitos para se tornar budista, aí você aceita aquilo, né, para você seguir um determinado caminho.
Então, depende muito de como você vai lidar com o budismo. Ele pode se apresentar para você como religião ou como filosofia de vida, e aí você vai escolher essa forma, tá? Então, a religião budista trata de temas como karma, vidas passadas e futuras, o mecanismo do renascimento, a libertação do renascimento e a conquista da iluminação. Inclui práticas como cânticos, meditação e orações. No budismo não há um livro sagrado, uma bíblia budista. Cada tradição tem seus textos, baseados nos ensinamentos originais do Buda. Muitos dos textos da tradição tibetana podem ser encontrados em seções, em blogs, em sites, né? Pela internet. As pessoas podem rezar a qualquer hora e em qualquer lugar, mas muitos escolhem fazê-lo em templos ou na frente de altares em suas casas. O objetivo da prece não é ter seus desejos realizados, mas despertar para a nossa força interior, sabedoria e compaixão. O budismo também não, no budismo também não há regras sobre o que se pode comer, mas muitos mestres encorajam seus alunos a serem vegetarianos se possível. E o Buda também instruiu seus seguidores a não beber nenhuma gota de álcool ou consumir drogas. O treinamento budista visa desenvolver a presença mental e a disciplina, que são coisas que normalmente deixamos de ter quando bebemos ou nos drogamos. Então é isso, muitas pessoas perguntam, no budismo pode isso, pode aquilo, porque em outras tradições espirituais, em algumas tradições espirituais, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, né? E tem bastante disso. No budismo, e aqui eu não estou falando, não estou sendo proselitista de falar que o budismo é melhor ou pior, é só ele como é. Então o Buda sugere, né, que nós não nos intoxiquemos, não ingerir nada que tire a nossa lucidez, não importa qual substância seja. E também você não deixa de ser budista se você comer carne, se você não for vegetariano ou vegano. Você pode comer carne, mas os mestres recomendam que não se coma, porque geralmente a forma como é produzido a indústria, né, alimentícia de carne é para gerar lucro. Não estão nem aí com os animais. E aqui eu não estou pregando, não estou sendo militante. É o que realmente é. Né? Essa forma como é criado os animais e como é vendido é visando o lucro e não o bem-estar das pessoas, ou enfim. Então esse é um ponto, né? Eu não estou aqui para entrar nesse ponto, cada um escolhe o teu caminho, né? O budismo possui uma tradição monástica com monges e monjas que têm de manter centenas de votos, incluindo o celibato total. Eles raspam a cabeça, têm vestimentas padronizadas e vivem em comunidades monásticas, onde dedicam as suas vidas ao estudo, à meditação e oração, e realizam cerimônias para a comunidade leiga. Hoje em dia, muitas pessoas leigas estudam budismo e praticam meditação em centros budistas. Aqui eles falam leigo, mas eu gosto mais da palavra laico, porque laico somos nós que não somos monges. Então nós temos uma vida, família, trabalho, estudo, amigos, a gente sai para se divertir com alguma coisa que a gente gosta. O budismo está aberto a todos. O Buda era um ser humano como nós, mas ele viu a realidade sobre como existimos, superou todas as suas deficiências e alcançou seu total potencial. No budismo chamamos isso de iluminação. O Buda não podia simplesmente estalar os dedos e fazer todos os nossos problemas desaparecerem. Assim, ele nos mostrou um caminho a seguir para nos liberar dos problemas e desenvolver boas qualidades em nossas mentes, como amor, compaixão, generosidade, sabedoria e muito mais. Os ensinamentos sobre como desenvolver essas qualidades estão disponíveis para todos, independente de sua cultura ou religião. Ou seja, você não precisa parar de acreditar no que você acredita em relação à espiritualidade para estudar ou praticar os ensinamentos do Buda. Essa não é a proposta. Mesmo você sendo de outra tradição, você pode meditar, você pode estudar, você pode praticar o budismo, tá? No budismo não é preciso ter fé em um deus ou em deuses. O budismo só nos pede que examinemos seus ensinamentos da mesma forma que examinemos uma mercadoria muito valiosa antes de comprá-la. Assim passamos a apreciar a essência dos ensinamentos do Buda, ética, compaixão e sabedoria, e naturalmente evitamos ações prejudiciais e passamos a nos envolver com ações positivas
que são benéficas para nós e para os outros. Isso nos leva àquilo que é desejado por todos os seres, a felicidade e o bem-estar. Então é isso, basicamente é isso que é o budismo, tá? E aí eu gostaria de sugerir de novo que você deixe um comentário escolhendo o próximo vídeo da série, dessa nova série que se chama O que é o Budismo. E aí são dois textos. Um é o que é a prática budista e o outro 10 crenças budistas básicas. Gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo qual desses dois você gostaria de ver no próximo episódio. Gratidão, até a próxima e aspiro que você se beneficie com esse conteúdo que não é meu, né, mas é dos mestres e dos ensinamentos do Buda e que eles te beneficiem muito. Gratidão.